Salve, galera da luta, iniciando mais um podcast chamado Recorte da Luta. Esse projeto vem com a missão de poder trazer convidados especiais dentro do segmento marcial para debater inúmeros assuntos que são caros e importantes para toda a comunidade da luta. Que eu sou um profundo admirador, acompanho a história dele desde o UFC 15, um cara que viveu o esporte em todas as formas possíveis, viveu o momento entre o Vale Tudo e o MMA. Rogério Camões. Obrigado pela tua presença. Obrigado a você pelo convite, né? Tá participando aqui, né, desse podcast e a gente poder hoje, contar, né, essa história toda do esporte. Tem história até do esporte aqui no Rio de Janeiro, que é muito importante, né? A gente trazer também o Rio de Janeiro, um celeiro, né? Um celeiro de talentos, né? Então, vai ser fantástico esse podcast hoje. Exatamente. A gente tem... Você, como eu falei, você é um arquivo vivo. A gente tem várias oportunidades. Sempre conversou assim, e conversou agora há pouco fora da entrevista. Você tem muita história para contar. Verdade, né? Tatame, cara. Né? Tanta gente boa passou por lá, né, Tanta gente boa passou pela Tatame. Eu acho que a Tatame, ela representa muito a coisa da arte marcial. Exatamente. Aqui pra gente, cara. Eu acho que todo mundo passou pela Tatame. Todo mundo passou pela Tatame. Rogério, então nem fala. Tem de acervo lá do Rogério na Tatame. Muita coisa do passado, né? Mas eu acho que é um registro muito legal. A gente tem que ter registro, né? Exatamente. Dos tempos, né? De todos os tempos, todas as épocas. E a Tatame, enfim, cara, ela faz isso muito bem até hoje. Que bom. Isso aí, a gente curte aí essa arte marcial e a revista. Rogerão, vou começar nosso bate-papo aqui, agradecendo a sua presença mais uma vez. Irmão, eu que agradeço. E eu quero falar um ponto aqui que eu acho que é fundamental. Me marcou muito, a gente até conversou aqui fora da entrevista. Você participou de um evento recente no 22º Batalhão e muitas crianças de projetos estavam presentes e você começou a conversar, você foi dar uma palavra para essas crianças. E eu vejo que as pessoas, todo mundo te reconhece pela tua história no MMA, pela tua história no judô e na preparação física, mas você teve uma fala que eu achei muito contundente, que você falou da importância social do esporte e como ele fomenta para essa garotada a perspectiva de crescer e evoluir dentro desse esporte. E tem uma outra fala que a gente vai falar mais à frente, mas eu queria começar com isso. Como é que você enxerga a função social do esporte, Rogério? Cara, eu acho que pela a minha experiência, né, minha experiência própria de vida, né, assim, para mim, né, o esporte, eu acho que se não tivesse o esporte na minha vida, eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje em todos os sentidos, né, caráter, princípios, e até a questão da oportunidade que o esporte me deu, né, de viajar pelo mundo afora. Então, assim, adquirir justamente um conhecimento das diversas culturas, né? Então, eu considero o esporte, vamos falar de esporte, vamos falar de artes marciais. Eu acho que, assim, uma fonte, né, de educacional super importante para qualquer país do mundo. Eu acho que um país que tem o esporte como cultura, né, cultura mesmo, verdadeiramente cultura, naturalmente as pessoas têm uma evolução intelectual, né, engraçado, né, falar isso, mas intelectualmente, né, você se desenvolve muito. Hoje, a ciência, ela conseguiu comprovar, né, em relação a esporte na questão da exercício físico, o benefício que promove, né, não só a questão física, muscular, mas cognitiva, né, de neurotransmissores. Então, tudo isso a gente já sabe, a ciência já comprova. Mas a gente, mesmo antes de ter toda essa comprovação, né, a gente já entendia, né, que o esporte, não só na questão física, né, nessa questão física, mas principalmente na questão da formação, cara, formação de caráter, né, formação do indivíduo, sabe, o indivíduo. E
durante o decorrer da minha vida, desde de um garoto, né? De um garoto que comecei no esporte, nos 2, 6 anos de idade, né? E estou no esporte até hoje, né? Então, é uma trajetória muito extensa. Eu falo assim, eu passei a minha vida toda dentro do esporte. Eu não tive um outro ambiente. Eu não tive em outro ambiente a não ser dentro de ambiente esportivo. Então, a necessidade, né, que eu encontro de poder transmitir essa mensagem para as pessoas da importância, né, do esporte, independente de classe social, tá? Uhum. Porque muitas vezes a gente frisa muito a questão da classe social, né, das pessoas de baixa renda, das pessoas de comunidade. Não. A questão não tem classe social. O esporte unifica tudo isso. Ele consegue juntar, né, o pobre com o rico, o negro com o amarelo, com o branco, independente do que seja, o gordo com o magro. Então, essa capacidade, né, que o esporte promove, não tem como a gente não apoiar. De alguma forma, eu acho que todas as pessoas que estão envolvidas com o esporte têm que apoiar de alguma forma. O meu apoio não é simplesmente só o meu trabalho. O meu apoio é justamente me doar, né, em relação quando é projeto social, quando é evento social, quando é um evento educacional através de curso, do que seja. Eu preciso retribuir, sabe? Tudo que eu alcancei na vida com esporte. Não foi de outra maneira, foi com esporte. Então, é uma coisa que eu levo aonde o ambiente que eu tô sempre levando o esporte de alguma maneira. Sendo a arte marcial, sendo o esporte do modo geral, ou sendo, às vezes, um princípio esportivo, que independe se é arte marcial ou tudo, que é o princípio, os valores da lealdade, né, da integridade, né, do caráter, da educação, né, de você ser solícito a uma criança ou um idoso. Então, são vários princípios que rodeiam, né, o que é quando a gente fala em esporte, que é fantástico, cara. Não tem como eu viver dentro só de um ambiente e não querer participar, eu não querer ser participativo em todas as ações que eu sou convidado ou que eu mesmo possa promover dentro do esporte, levando essa mensagem, né? O esporte, ele é um formador, né, de caráter, né, de pessoas que vão praticar isso, mas com o propósito de se tornarem pessoas melhores, né? Exatamente. Assim, eu tô ouvindo você falar e eu te acompanho há muito tempo, você sabe disso, a gente tem contato. Quando a gente começou a discutir a feira, eu já participei de muitas feiras, muitos eventos nesse sentido. Um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça foi você. Por tudo isso que você falou aí. Porque eu acho que você entende o esporte e a importância dele. E quando a gente fala da importância social, não é na questão de ser ou não de comunidade, estar na periferia ou não é só isso. É o quanto ele impacta na relação humana. E nesse evento em especial, devia ter umas 40, 50 crianças te ouvindo. E criança, a gente sabe, às vezes não para, não presta atenção. Mas quando você começou, todas pararam para te ouvir. Eu percebi, eu tive essa percepção, até porque naquele momento ali, por serem crianças de comunidade, então eu entendo muito a questão do preconceito, né, que elas passam. Pô, é visível, né? Uhum. Preconceito. E muitas vezes essa questão do preconceito é o que faz uma criança daquela desviar o caminho dela. Exatamente. Né? Ela vai buscar um caminho mais fácil. Você literalmente, tá, lutar contra um preconceito, você precisa ter muita garra. Tem que ter muita vontade. Mas não é uma luta corpo a corpo.
né? É uma luta em que você tem que se desenvolver muito como ser humano, né? De alguma forma você tem que desenvolver para realmente poder quebrar esse preconceito vindo de pessoas que talvez ainda não tiveram a oportunidade de estar perto de uma pessoa que talvez eles tenham um olhar pela cor ou pela questão social e depois eles vão se deparar com uma pessoa que eles vão passar a admirar, né? Então, acho que esse é o maior propósito, né, na verdade, das minhas palavras ali, expondo até um lado muito pessoal da minha vida, né, porque eu contei a história, né, que eu fui criado por uma família, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro e uma família branca, e eu um negro, né, isso nos anos 60. Então, foi difícil pela questão toda racial, pelo preconceito e a questão de eu ter que me posicionar perante essa sociedade que eu vivia, que não era uma sociedade, a maioria, a grande maioria não era de comunidade, a grande maioria não era negro, a grande maioria era da alta sociedade, né, e branco. E eu tinha que me adequar, mas ao mesmo tempo eu tinha que me impor e ao mesmo tempo eu tinha que criar uma personalidade, né, que fosse justamente impactar essas pessoas e trazer o olhar dessas pessoas para o lado bacana, né? E foi essa a minha formação. Eu busquei sempre me transformar numa pessoa bacana. Até agora aqui encontrando o Rafael Carino, ele falou assim para mim: pô, Camões, cara, você é um cara que você conseguiu uma coisa que onde você chega todo mundo gosta de você. Eu nunca vi você falar mal de ninguém, eu nunca vi treta tua com ninguém, coisa e tal. Mas essa foi uma condição para mim, porque eu tinha que ser essa pessoa, eu tinha que saber chegar, eu tinha que saber me comunicar com todo mundo, eu tinha que saber me apresentar de uma forma e tinha que ser aceito. Então, ali naquele momento para aquelas crianças, eu queria mostrar que, independente de classe social, porque eu poderia me vangloriar daquilo, mas foi difícil para mim também estar, né, como negro numa sociedade, né, de Zona Sul do Rio de Janeiro, né, do poder aquisitivo alto, né, e numa sociedade vamos lá, branca. Sim. Que para eles é confronto, para eles é bem difícil, né, enxergar da maneira e se colocar da maneira que eu tive que me colocar, porque eu estava ali dentro, eu não podia eu não tinha outra escolha, eu não podia falar, não, eu quero ir para a comunidade. Não. Viver como todos vivem, e eu estou vivendo diferente, e ao mesmo tempo ser aceito pela sociedade branca é ser aceito pela sociedade negra. Porque eu tinha problema também, porque eles me viam numa condição que, pô, totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ver. Exatamente. Eu ia até te perguntar isso, porque a gente vive numa sociedade que não aceita a sua história, não aceita que existe a questão do racismo. Vejo muito discurso minimizando isso e negando a nossa história. Não é assim. Mas eu entendo o que você falou, ainda mais que eu acompanho a tua história, e você colocou muito bem. E eu te pergunto, como é que foi? Você me falou como é que foi na sociedade o caminho que você, as barreiras que você quebrou. E no esporte, como é que foi isso dentro do esporte em si? Você sentiu muita dificuldade em vencer da forma como você venceu? Não, o esporte, porque o esporte, né? O esporte é fantástico. É nesse momento que eu coloquei aqui. Se não fosse o esporte, talvez eu não fosse essa pessoa. Não seria. Não seria. Talvez eu fosse um cara revoltado, talvez eu fosse um cara frustrado, talvez eu fosse, sei lá, mas eu não seria essa pessoa, porque foi através do esporte, né? Tem até um documentário que eu participei do documentário, que eu falei, a faixa preta foi a solução do meu problema racial. Porque ali eu me tornei um professor. Ali eu passei a ser um educador. Ali eu passei a transmitir, né, tudo que eu queria através da minha faixa preta. Aí eu tive, eu tive a chancela de poder, naquele momento,
ainda jovem, apesar que eu era muito jovem, mas já dava aula, mas foi quando eu tive a liberdade, né, de ter a chancela faixa preta, e aí sim, poder trabalhar tudo aquilo que eu passei e poder trazer justamente esse lado dessa integração, esse lado dessa coisa justamente da formação, né? Talvez eu fosse muito jovem, mas eu me preocupava já com essa questão, porque eu tive que ter muito cedo um posicionamento em relação ao caráter, uma posição, e graças a Deus eu tive uma família, um pai que me deu a melhor educação do mundo. Então, isso ajudou muito, porque eu era muito educado, muito polido, então isso ajudava a abrir portas. Mas a luta foi que me chancelou para justamente eu começar a desenvolver esse trabalho, sabe, esse trabalho que eu faço até hoje, mas eu já venho fazendo isso desde jovem. Eu era novo, já faixa preta, eu subi o morro do Cantagalo para dar aula de judô lá no projeto, que era o projeto Brizolão, lembra? Brizolão. Quem dava aula era o meu amigo Rogério, mas o Rogério, quando não podia, eu subia e dava aula no lugar dele. Então eu já estava envolvido com isso muito novo. E formei faixas pretas dentro desse projeto lá do morro. Isso é anos 80. Então, é assim... Eu já estou inserido nisso há muitos anos. E foi justamente o esporte, a arte marcial, que realmente chancelou isso para mim, sabe? Que me deu a oportunidade. Então, o esporte e a arte marcial foram que trouxeram a oportunidade, né, dentro disso de eu ir evoluindo e me transformando, porque quanto mais eu fazia pelas pessoas, quanto mais eu me dedicava nesse quesito, né, dentro dessa realidade, com a minha história, mais eu me desenvolvia, mais eu crescia, mais eu ia me tornando uma figura, né? Uma figura. No final eu fui me tornando uma figura. Essa, né, figura querida, né? Que é uma unanimidade na arte marcial. Fui me tornando uma figura bem como é que é? Benquista. Né? Aquela pessoa que chega, e as pessoas gostam, porque sabe que eu estou sempre disposto a fazer uma boa ação, sabe assim, porra, se você procurar no histórico, você não vai encontrar casos de briga, Rogerão briga na praia, porrada, Rogerão envolvido com... Eu sempre procurei, não como lutador marcial, nunca me envolver com isso, que eu sabia que isso podia arranhar muito e poderia me arranhar muito, né? Então, assim, nunca me envolvi com isso. Pelo contrário, era o cara que apartava a briga, era o cara que... Era o ponto de equilíbrio, né? Era aquele cara de ponto de equilíbrio, de tentar amenizar o mal-entendido da galera, calma aí, galera, né? Então, eu acho que eu sempre tive esse lado. Não vou falar que é político, mas é mais uma coisa realmente de relacionamento. Claro. Né? E eu costumo dizer para as pessoas que nós temos algumas unanimidades no esporte. No jiu-jitsu, eu falo com segurança, e eu acho que muitos compartilham essa opinião, que o Barbosinha é a pessoa querida no jiu-jitsu. O Barbosinha, se você encontrar alguém que não gosta do Barbosinha. Barbosinha é exatamente essa especial, pessoa. Um cara muito bacana. Nossa, especial. Barbosinha é especial. Mas agora, nos esportes de combate, eu não falo só em esporte de combate, é Rogerão. Pô, obrigado. A gente batendo papo com a galera assim, você sabe disso, em rodas de bate-papo. Cara, é Rogerão. Rogerão é aquela ilha de serenidade no mar do caos, né? Você agora você traçou um perfil realmente assim de sempre essa serenidade, né? Sempre na paz, assim, tranquilão, aquela coisa tranquilona, o cara que chega tranquilo, que se o ambiente tiver muito chegou com aquela tranquilidade assim, aproximar as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Conectar as pessoas. Por quê? Porque eu entendo muito bem o que é você ser excluído, cara. Sabe assim? Então, para mim, a inclusão é fator determinante de uma boa relação, entende? Sim. Excluir pessoas, eu posso ter problema com a pessoa, mas eu vou tentar sempre resolver, assim, se for atleta, se for funcionário, que for, eu vou sempre tentar resolver com a pessoa. Mas eu acho que, assim, excluir é uma coisa
que não é bom, porque normalmente você tira a chance daquela pessoa melhorar. Você entende? Uhum. Você tira a chance. Quando você é excluído, eu fui excluído, eu sei o que é ser excluído, e assim, por puro preconceito. Pô, tira a chance de você melhorar, porque às vezes você está se sentindo tão feliz no ambiente e está querendo construir algo de bom, e às vezes você é excluído simplesmente pela cor da sua pele, né? Pô, cara, e você tá ali num propósito tão legal, entendeu? Então, eu acho que naturalmente eu fui desenvolvendo um lado meu, o contrário disso, totalmente antagônico. Eu não consigo pensar ser o cara preconceituoso ou o cara que vai excluir alguém. Eu falo, não posso, cara. Eu passei por tantos momentos difíceis na minha vida, assim, até hoje. As pessoas me perguntam, peraí, mas tem preconceito até hoje? Eu falo, pô, cara. Eu falo assim, tem, cara. Como assim? Eu falo, contigo? Eu falo, comigo, cara. Comigo. Às vezes eu vou visitar alguém, chego na portaria, o cara vai entregar o quê? Aí eu olho assim pra pessoa, eu nem culpo, eu não fico com raiva da pessoa, eu nem culpo a pessoa, porque eu falo, pô, cara, é cultural. Mas É cultural. O cara só olhou, não perguntou quem eu sou, não quer saber quem eu sou, não pediu nem meu CPF. E, porra, irmão... Não que seja algum problema. Não tem problema. Poderia ser... Não, eu poderia estar indo entregar uma coisa. Mas a pessoa ela já fala sem realmente, né? Ela já considera que todo cara com a cor negra, ele não pode... ter um status um pouquinho melhor. Sim. Ele tem que ser sempre renda baixa, tem que ser, não pode ser um cara que buscou melhorar na vida, sei lá, estudou. E se tornou uma referência na preparação física. Buscou algo que né, para se tornar uma referência, independente disso. Porque qualquer cor que eu tivesse, eu acho que eu seria um preparador físico, até por uma questão... Já está no DNA, né? Está no DNA, né? Exatamente. E até queria te perguntar isso. Uma coisa que é interessante, Rogério, a gente também já teve a oportunidade de conversar isso fora de entrevista, em outros momentos. Cara, você viveu a era de ouro, todas as eras do MMA. A gente até mencionou aqui no início, teu primeiro UFC foi o UFC 15, né? Você no 15. Corner do Vitor. Não, do Vitor não, do Carlão Barreto. Do Carlão, né? Carlão Barreto. Eu até errei aqui. Mas como é que é pra você olhar o esporte hoje, que eu acho que é até um dos pontos que a gente não vai queimar aqui na largada, que é uma das palestras que ele vai fazer na feira, olhar todo esse movimento do esporte, você viveu o Vale Tudo até o MMA moderno. Como é que foi viver tudo isso no bastidor, né? Vendo exatamente o evento dos bastidores, né? Dos bastidores é diferente do que olhar na tela da televisão. As pessoas não têm noção o que são os bastidores. Cara, eu vou falar assim para você, os bastidores é o que te traz muito aprendizado, né? Porque você aprende muito da questão realmente da dinâmica da luta, né? Da luta, você aprende muito da luta. Na questão da preparação física, hoje a preparação física ela é pura ciência, né? Pela evolução, por toda a evolução do esporte, toda a tecnologia hoje que a gente tem, né? Muito avançada para que você consegue cortar muito caminho, né? Na minha época era uma floresta amazônica. Sim. Sem GPS, né? Hoje não, hoje é uma estrada fantástica, né? É uma freeway, né? Com muita tecnologia. Então você corta muito caminho, muito tempo. Você tem a chance de errar é mínima, você errar numa preparação do atleta. Pode errar, mas é mínima a chance, porque está tudo muito destrinchado. A tecnologia hoje vem através do UFC Performance. Toda a tecnologia, qualquer fonte de pesquisa, você vai lá, clica lá no UFC Performance, você tem a resposta, é como se fosse IA, inteligência artificial, você tem a resposta na hora. Coisa que na minha época você não tinha nem onde pesquisar, porque não tinha nada, não tinha... O UFC 15 foi numa tenda de um circo, para você ter ideia. Como evoluiu, né? Como o esporte evoluiu, né? Quando eu vejo
quando eu vejo essa evolução e participar, pô, de toda essa evolução, para mim é um privilégio. Eu me sinto muito privilegiado em poder estar participando até hoje dessa evolução. E assim, se você comparar lá naqueles primórdios com hoje, pô, é outro esporte. Hoje é outro esporte totalmente diferente em todos os sentidos. Na questão tecnológica, mas na questão toda do show business, você entende? Já era para ser um show, mas ali ainda existia a coisa da arte marcial, né? Uhum. Qual era a melhor luta, né? Qual era a melhor equipe, né? Tinha tudo isso, né? Eles iam muito pela arte marcial, honrando a questão da arte marcial e honrando a equipe, né, que ele se encontrava. Hoje é business, hoje é um show business, é um grande show business. Não tenho nada contra, que às vezes, mas se é contra, eu falo, não, Não, pelo contrário, não, acho que é o mercado, se adequou, né? Se adequou ao mercado, assim, o mundo cresceu, o mundo hoje é globalizado, né, cara? Então, cresceu de acordo com a evolução do mundo, não teria como ficar daquele formato, né? Mas tem o lado como é que eu vou falar, o romantismo de toda uma história, né? Imagina hoje eu lembrar de todos os atletas que eu treinei no UFC. Então, foram muitos atletas. Então, e várias fases, né? Eu tive na fase ali desses primórdios, né? Do Carlão ali começando, né? No UFC número 15. Eu tive na fase do Vitor iniciando o trabalho para começar a chegar no UFC e por aí vai, né? Não vou começar a contar todos, mas foram várias eras. Jornada, né? Do Anderson, né? Jornada toda do Anderson Silva, que pô, o tempo já ficou. Sim. Nessa brincadeira, se tem 5 anos, já se passaram 6, já ficou, já é uma outra era hoje. Então, assim, foram gerações, né? Isso. Então, eu trabalhei com várias gerações. Isso é fantástico, você poder, eu acho assim, poder, através do tempo, né? Você e amadurecendo e envelhecendo, né? Isso. E levando isso com você, que as pessoas consideram um legado, né? Vamos falar assim, as pessoas consideram isso um legado. Não deixa de ser, mas é uma história. É uma história que eu tenho para contar, talvez quando eu tiver meus 80, 90 anos. Não precisa esperar tanto, mas muitos querem ouvir. Mas eu vejo a galera ansiosa em você palestrar. Passar um conhecimento, legal, mas acho que é contar a história. Muitos querem ouvir de você exatamente isso. O que você vivenciou, a evolução do esporte, e você como profissional diferenciado que como é que foi você acompanhar tudo isso? Sim. Que você não foi só um espectador, você foi espectador também, mas você viveu em loco. Você participou de tudo. Bastidores mesmo, de verdade. Muitas lutas, né, não só na preparação, dentro de muitas lutas, né, de muitos acontecimentos assim, em aquecimento, né, vários corners com vários atletas. Então, né, e toda a dinâmica do UFC é muito legal, assim, né, desde esse primeiro UFC numa tenda de circo, Mississippi, Alabama. Foi uma cidade dessa e hoje, né, o UFC ali, né, dentro do próprio UFC, né, o UFC Fight Night, que é uma coisa fechada, que é uma coisa um público seleto, né, você entra, assiste a luta só do teu atleta, vai embora, não fica, e aquele ambiente, um ambiente muito mais futurista, moderno, né, com uma tecnologia, com outra dinâmica do que era essa época, e a época do Anderson, e a época... Então, assim, realmente, poder trazer, né, essa história, né, e dentro disso, né,
A evolução dos atletas dentro da preparação física de luta, da preparação física de luta também é muito interessante, porque hoje as pessoas têm essa fonte de informação, né, para poder melhorar a própria metodologia de trabalho, né, que na minha época eu tive que criar uma metodologia. Não tinha, então eu tinha que criar. Exatamente. Que criar um método, e como é esse método de trabalho. Foi desbravando Fui isso, desbravando, né? Para se tornar eficiente, para até chegar num campeão como o Anderson e se manter ali durante 10 anos ali de defesa de cinturão, tem que ser eficiente pra caramba. Como é esse método? Então, tem uma metodologia, não tem como não ter, funciona, vem funcionando. Né? Falou tudo. Funciona e vem funcionando. Vem funcionando com os atletas. Então, isso é muito legal. Você conquistar isso é muito legal. Dentro do que eu faço, do que eu me propus a fazer, porque, assim, ó, na época, não tinha um cara que fosse da área e preparador específico para Vale Tudo na época. Não tinha essa pessoa. Não tinha até Black Belt, mas não tinha com essa não, de preparação física. Você aglutinou isso, pelo Black Belt, você com uma bagagem esportiva. Isso, e acreditar naquilo e adaptar aquilo tudo. Físico, vocês juntar tudo. Juntar aquilo tudo. E outra coisa, na época, num ambiente hostil, né? Sim. Um ambiente hostil, não era... Hostil por quê? Porque a mentalidade era uma mentalidade de vale tudo que era diferente da mentalidade hoje do MMA. Os caras eram fechados ali, vamos falar, era o time... eu comecei a trabalhar com o time do Carson Gracie. Irmão. Eu falo assim, lidar com aquilo era assim, eu entrei numa jaula cheia de leão. Isso. Eu entrei numa jaula cheio de leão. Brabo, e assim, não foi para domesticar nenhum leão, não. Eu entrei na jaula, cara, só para dar comida pro leão. Tem que ser corajoso, meu irmão. Porque ali era só leão e o como é que eu vou falar? O Rei Leão chamava-se Carson Gracie. Eu tive que quebrar uma barreira para poder treinar os atletas do Carson Gracie. E eu tive que ir lá no Rei Leão... E foi uma escola. Pedir bênção, sabe? Ter aprovação para que eu pudesse treinar os atletas. Então é diferente. Você entende? É diferente hoje, o cara quer ser preparador físico... ele mostra um currículo, eu não estou desmerecendo a galera, mas ele vai mostrar um currículo, ele vai ter a mentalidade é diferente. O mundo hoje nem permite mais esse tipo de ambiente, não existe mais, na verdade não existe mais esse ambiente. Não faz mais naquela época o ambiente, assim, ninguém entra quando os caras do Vale Tudo estão treinando, não tem ninguém olhando, é fechado, é entre eles, o clima é tenso, assim, literalmente porrada, é clima de porrada. Então é o seguinte, era como o Carson tinha aquele termo de mutuca. Então, cara, se tu fosse um mutuca, tu não ia pertencer àquele universo nunca. Então, assim, eu realmente, cara, eu enfrentei, eu entrei numa jaula para mostrar um trabalho que eu acreditava que poderia melhorar aqueles caras que já eram bons de porrada, mas fisicamente, e eles nunca tinham visto, ninguém tinha visto o trabalho. Então, assim... E olha o resultado. Mas você entende, assim, claro, da onde partiu... É legal essa história, porque da onde partiu isso tudo, né? Então, assim... angular ali, né? Eu entendo, assim, talvez a geração mais nova, eu entendo quando eles se comunicam comigo. Mestre, eu queria ver um treino do senhor... Posso ir aí fazer um estágio, sabe? Tem muito isso. Mestre, porque eu entendo na cabeça deles que não tem como mais vivenciar isso, né? Deve ser a experiência de estar do lado de um cara que vivenciou isso. Então, para eles, né? Fala assim, como é que é? Como é que era isso, né? Como é que viver isso? Então é isso, os bastidores, é uma parte dos bastidores, né? Eu lamento informar, nós estamos chegando no final desse bate-papo. Mas foi ótimo já. E eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, falar um pouco dessa história, uma história que é maravilhosa. Obrigado pela tua participação. Obrigado a você mais uma vez aí, tamo junto, irmão, sempre. Ossa.